A audiência pública da Comissão Especial debateu duas propostas de emenda à Constituição que têm o objetivo de viabilizar recursos para o pagamento do piso nacional para os profissionais de enfermagem. O piso da categoria, já definido em lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República, foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal para que sejam apontadas as fontes de recursos para o seu pagamento. A presidente da comissão disse que as propostas atendem a essa exigência. Todos nós temos clareza absoluta da legalidade, da constitucionalidade, da necessidade. O que nós precisamos agora é cumprir com aquilo que o ministro Barroso nos determinou, que é garantir as fontes de financiamento, porque sem elas é mais difícil da gente ter a suspensão da liminar. A proposta do deputado André Figueiredo exclui dos limites de gastos com pessoal dos estados e municípios os pagamentos para os profissionais da saúde e da educação. O objetivo é liberar a aplicação dos recursos da exploração de petróleo que são destinados a essas áreas. Excluímos a vedação que tinha de se poder pagar pessoal com recursos oriundos dos royalties. Em paralelo agora com a PEC 27, o mais importante, buscarmos dar essa garantia de que esse direito de reconhecer para os profissionais da enfermagem um piso salarial digno, necessário e que seja possível de ser realmente pago, possa ser aprovado ainda esse ano. A enfermagem vai dar uma grande contribuição, e como eu falei anteriormente na reunião que nós tivemos, de abrir a porteira do fundo do pré-sal para a saúde. Esse fundo foi aprovado, mas até hoje nenhum centavo chegou ao Sistema Único de Saúde. A outra proposta, de autoria do deputado Mauro Benevides Filho, autoriza a utilização do superávit de fundos públicos federais no financiamento do piso da enfermagem. Não há nenhuma mexida na estrutura da Receita Tributária da União. O que nós estamos buscando é o excedente, é o resultado positivo, é o superávit dos fundos federais. Isso é algo que nós temos que resolver. É uma questão moral para a estrutura de trabalho brasileira que a enfermagem saia da condição de aviltamento em que se encontra. Na ordem do dia de hoje, nós temos audiência pública para tratar da PEC 27, que é a proposta de emenda constitucional do nobre deputado Mauro Benevides, que está aqui ao nosso lado, que busca garantir uma fonte de financiamento a médio prazo e longo prazo, ou seja, mais consistente, mais robusta, para que a gente possa estar atendendo o setor público federal, estadual e municipal e as instituições filantrópicas prestadoras de serviços do SUS, e com isso a gente buscar, né, a suspensão da liminar que não está colocando, então, em vigor a nossa Lei 14.434. A nossa missão avançará muito, deputado Mauro, com a aprovação da PEC, que vai resolver filantrópicos, vai resolver União, Distrito Federal, estados e municípios. Mas nós temos ainda, é bom lembrar, a questão dos hospitais particulares, que não está nesse pacote. E aí, aproveitando que vocês estão em Brasília, vocês que são a tropa de elite da enfermagem, é necessário que os senadores e o presidente do Senado receba pressão de vocês, porque os projetos que vão resolver os particulares estão no Senado. Em especial, desoneração da folha de pagamento, que tem, para ser bem honesto, e a gente tem que ter uma conversa franca, a resistência de muitos parlamentares que, na sua leitura, sinalizam que tem hospitais que têm condição de pagar o piso sem desoneração. Então existe, não é um consenso, ou quase um consenso, como é a PEC do deputado Mauro, e a questão também que seria uma fonte de financiamento dos jogos de azar. Mas tudo isso está no Senado e, repito, é importante vocês que estão aqui fazerem essa pressão junto ao Senado, até porque os projetos estão lá. Uma levezinha crítica à categoria. Não tem mobilização no Senado. Não tem de vocês
Fica a gente que vai e volta, fala com o presidente Rodrigo, volta. Estamos precisando de vocês para a categoria da enfermagem fazer uma mobilização no Senado Federal, fazer na Câmara também. Apesar de que na Câmara a gente está mais, né, deputada Carmen, Alice? Estamos mais unidos aqui no processo, né, imbuídos ali do mesmo propósito. Mas o Senado, a categoria, não tem trabalhado de maneira mais enfática para poder, eu pondero a vocês, peço a vocês que nos ajudem, portanto, nessa mobilização lá. Mas vamos lá, já falei quais são os 4 pontos que precisam ser dominados por toda a enfermagem, para não deixar senador ou deputado fazer contra-argumentação. Não mexe, primeiro ponto, antes que alguém do governo diga, não, isso é assado, se bem que eles pararam de falar, não há nenhuma mexida na estrutura da Receita Tributária da União. Então, preocupação 2 era de que ela não teria, isso ia entrar no bolo dos fundos de saúde, e aí ninguém ia saber se o dinheiro era do piso, não era do piso. Então a União está sendo obrigada a criar uma dotação específica para dizer, estou transferindo 15 milhões para pagar a enfermagem no estado de Pernambuco. Ela será gasta exclusivamente com essa finalidade. Então se exaure toda essa preocupação de que esse dinheiro pudesse ser usado, deputada Alice, para outra finalidade, deputada Carmen, para outra finalidade que não essa de pagar efetivamente o piso da enfermagem. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é a preocupação dos prefeitos, porque isso vai ter, deputada Jandira, um aumento de gasto de pessoal, e eles estavam com medo que impactasse o gasto de pessoal sobre receita corrente líquida, que é um dos itens que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, obriga, né, que estados, municípios e a União tenham um limite lá de gastos, e eles estavam muito preocupados, né, com essa questão. O quarto ponto, esse eu vou pedir atenção a vocês. Vou pedir atenção porque quando eu estive conversando, inclusive com o Ministério da Economia, eles disseram assim, olha, deputado Mauro, essa sua emenda é um pouco diferente, né? Não mexe na nossa receita e tudo mais, eu já me achando, né? Me achando e tudo mais e tal, mas tem um problema. Tem um problema? Qual é o problema? É porque essa despesa, apesar de não ser uma despesa que vai ser paga com fonte da Receita Tributária, nós vamos considerá-la como despesa primária. E em sendo despesa primária, ela vai para o teto. Portanto, isso vai gerar problemas e tudo mais. Mas como assim, fulano de tal, secretário preeminente do Ministério da Economia, depois que eu tinha falado com o ministro Paulo Guedes, mas como não estou entendendo, vai ser considerado, mas rapaz, 10 bilhões, em cima de 1 trilhão e 800, isso sai na... Não pode, isso não faz sentido, nós estamos muito apertados e tudo mais, e confusão vai, confusão vem. Eu já tinha me preparado para esse debate, porque eu sei, e vocês sabem, que o aporte ao Fundeb, ao Fundo da Educação, para quem não é da área, a União aportava 10% do Fundeb, e agora até 2026 vai aportar até 22% do tamanho do fundo. Tá certo? Esse aporte, quando era 10%, era 15 bilhões. 10% de 150, porque o Fundeb, no Brasil inteiro, importava 150 bilhões de reais, a União aportava 10 bilhões para lá. Essa despesa de aporte ao Fundeb, já no teto do gasto, em 2016, que é a emenda constitucional de número 95, já naquela época, o aporte ao Fundeb, portanto, o aporte para a educação, já foi feito fora do teto. E eu, me preparando para o debate, está lá na nossa PEC dizendo que o aporte ao Fundenf, também a saúde terá que ter o mesmo tratamento que deve ter a educação. Saúde não é uma despesa inferior à educação. Não faz sentido. Não, mas deputado, ali foi uma pressão política de 2016, que a gente acabou tendo que ceder. Então vamos colocar 1.000 enfermeiros aqui no prédio aqui do Ministério da Economia, para saber se esse negócio... Se a pressão, deputada Carmen, é política, eu sei que a senhora é forte,
Dá para colocar umas 2.000 ali na frente e tudo mais. E aí, aí eu anunciei, pois olha, eu estou dando o mesmo tratamento que é dado ao Fundeb, nós estamos dando o mesmo tratamento que será dado ao Fudenf. Portanto, não há o que se falar em qualquer absurdo. Primeiro, eu já acho estranho ela ir para o primário sem ser oriundo de receita tributária, porque lá eles querem qualificar tudo como sendo despesa primária, deputado André. Não interessa de onde seja, tudo para eles representa despesa primária. São as 4 mais relevantes que a enfermagem brasileira tem que estar preparada para fazer o contraponto em qualquer hora do debate, em qualquer momento, fora do Congresso, com os deputados, com os senadores, porque já, quinta-feira, nós poderemos estar votando isso no Senado. Tem que ter, se a gente souber trabalhar e tudo mais e tal, temos que fazer um trabalho para... E a deputada Carmen depois vai orientar todos vocês como é que vai ser o rito processual regimental da casa. Eu já vou terminar, já agradeço o aviso. Mas, enfim, então, vamos manter aqui essa mobilização, vamos compreender hoje qual é a dificuldade que ainda existe para a gente poder explicar melhor para vocês todos saírem daqui com a explicação correta e vencer essa luta. Agora, gente, tem muito sítio de enfermagem, mas assim, muito desesperançado. Ah, meu Deus, isso não vai acontecer. Pelo amor de Deus, tem que levantar esse negócio, as mensagens. Está no fim, nós vamos aprovar, nós estamos mobilizados. Enfim, tem que ter um negócio diferente. Acabar com essa lenga-lenga de desesperança. Mais longe vocês já estiveram. Quantos anos vocês estão aí trabalhando com esse negócio e tudo mais e tal? Então, a hora é realmente fazer isso construir. Então, eu termino minhas palavras, já agradeço aqui a sessão dos 15 minutos e eu devolvo, portanto, a palavra à presidente, deputada Carmen Zanotto.